O estudo de hoje será o objetivo sobre dimensionamento de condutores elétricos para melhor entendimento. Então, primeiramente, é importante sempre falar aí um pouco das necessidades que nós temos ao nosso critério de dimensionamento dos fios e cabos, né? Dimensionamento de condutores elétricos. Então, nós temos esses três aqui, que são os fios, podem ser os fios, eles podem ser, aqui no caso, nus ou com isolantes de PVC, os cabos, que são conjuntos de fios aí isolados ou não, e os barramentos, eles são muito utilizados para a gente trabalhar ali com a nossa seção perfilada, tá? E são utilizados diretamente em equipamentos e em quadro de distribuição, nossos painéis aí, tá? Outra informação é quando você está trabalhando ali com fios e cabos, tem que levar em consideração as cores. Pelo padrão da norma NBR 5410, temos vários critérios lá, até para tipo de cálculos específicos, e as cores elas são importantes. Aqui eu tenho uma proteção, eu tenho a fase, o neutro e o retorno. São as cores utilizadas em vermelho. Eu tenho, enfim, aqui o azul claro, tá? Proteção verde e amarelo, e assim nós temos que seguir esses padrões de acordo com a NBR 5410. Outras informações importantes do dimensionamento de condutores elétricos, né? Um pouco dos fios e cabos, os critérios para dimensionamento de condutores, o critério de capacidade aqui de condução de corrente, o critério do limite de queda de tensão. O ideal sempre tem ali, nós adotarmos, eu falei para vocês, de 4 a 7% da queda de tensão. Geralmente, ali, quando você sai do transformador, que você vai para o seu quadro geral de força, você pode adotar 7%. Mas quando você sai do quadro geral de força para alimentar o teu circuito de comando de motores ou até mesmo um quadro de luz, você adota 4%. Nós trabalhamos aí dessa forma para adotar limite de queda de tensão, de acordo com especificado. E esses dimensionamentos aqui de condutores, ele precisa trabalhar, na realidade ele faz aqui a seção dos condutores elétricos, deve satisfazer essas três condições, a capacidade de condução de corrente, o limite de queda de tensão e a capacidade de condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado. O que acontece? Quando nós calculamos ali essa norma NBR 5410, eles têm uma tabela, tá, específica ali, tabela 36, enfim, outros tipos ali de tabelas que eles vão te especificar qual é o cabo, a seção mínima ali do cabo para aquele cálculo de corrente do circuito que você conseguiu calcular. A própria norma ela já estabelece isso. Tabela 36, 237, 38, 39 da NBR 5410. Nós temos que determinar ali, de acordo com a corrente específica. Quando eu vou calcular corrente de condução, cálculo de seção aí desses condutores, eu tenho primeiramente que entender que eu tenho uma corrente de projeto. Esta corrente de projeto, ela vai ser calculada com a potência ali do meu circuito, tá? Com a minha potência ali que eu quero calcular, minha corrente que vai passar ali. Sempre definida pela potência. A constante, se for cargas monofásicas e bifásicas, eu vou utilizar essa constante 1. Se for trifásico, circuito trifásico, eu vou utilizar 1,73. Multiplico pela tensão e eu multiplico pelo fator de potência que propriamente eu vou ter ali especificado. Ou eu posso, corrente de projeto é igual ali, mas o mais ideal você utilizar é esta fórmula aqui, tá? Potência, enfim, a tua constante, a tua tensão vezes o fator de potência. O critério para que eu consiga desenvolver essa corrente de projeto, na realidade, é uma corrente ali de linha, que eu tenho, corrente na linha, eu vou ter uma potência, eu vou ter a tensão entre fase e neutro. Se não tiver neutro, vai ser entre fases, que eu falei para vocês, circuito trifásico ou monofásico e bifásico aí. A constante 1 para circuitos bifásicos e monofásicos e 1,73 para circuitos trifásicos, vezes o fator de potência. O geral
fator de potência geral, ele fica ali em torno de 0,92. E se eu quiser calcular uma corrente, né, essa corrente de projeto deste circuito aqui monofásico, o que eu irei fazer? Primeiramente, descobrir a corrente de projeto ali. Eu já tenho aqui tudo ordenado aqui embaixo, tá? Vou estar mostrando aí para vocês um circuito monofásico. Circuito ali, vamos lá, esta aqui, tá? Este circuito aqui, no caso monofásico, fase mais neutro. O que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou calcular a corrente, eu preciso calcular todas as correntes, eu só estou trabalhando ali com corrente, tá? Então, eu preciso calcular a corrente entre R e S, sempre vai ser a potência. O que eu tenho de potência aqui entre R e S? Está aqui, ó. Entre R e S, eu tenho 2.500 watts. Então, 2.500 watts, vou dividir. Eu sei que a tensão é 380 entre R e S, 380, vezes o fator. Meu fator aqui neste caso é 0,8. Eu vou encontrar uma corrente entre R e S de 8,2 ampere. O que eu faço? Agora, corrente entre R e N, quanto eu tenho daqui, ó, já sei que a tensão é 220. Entre R e N, o que eu tenho? Uma potência de 3.000 watts, uma tensão de 220 e um fator de 0,90. Eu vou encontrar entre R e N uma corrente de 15,1 ampere. Corrente aí das cargas monofásicas. A corrente entre S e N, aqui, ó, S e N, eu tenho duas cargas aqui, tá? Duas. Então, a primeiramente é esta aqui, 800 watts, dividido por 220, porque eu sei que aqui eu tenho 220 e o fator 0,70, mais a outra aqui, que é 600 watts, dividido por 220, que eu tenho aqui, vezes o fator, que é 0,60. Fazendo esse cálculo básico, eu irei encontrar 9,7 ampere. Toda essa corrente aí, que vai passar aqui, ó, que eu quero descobrir, eu vou somar todos esses valores que eu encontrei. Corrente entre R e S, corrente entre R e N e corrente entre S. Aqui, na verdade, é IRN e IRS, tá? Eu vou somar essas duas aqui. IRN é a corrente que vai passar aqui entre R e N e RS, e entre R e S, tá? Então, vou somar esses dois aí, corrente entre IRN e IRS, essas duas aqui, tá? Vai dar em torno de 23,3 ampere, fase R. Na verdade, aqui ela é mais carregada, tá? Que eu tenho um valor aí muito mais elevado. E se eu quiser encontrar o condutor que eu irei colocar aqui neste projeto, no caso que eu já somei ali, de acordo com a tabela, quando eu for lá na tabela da norma NBR 5410, eu vou verificar este valor aqui e eu consigo verificar a seção mínima do condutor para comprar ali, para este projeto específico, o condutor. E que eu consegui, na verdade, fazer aqui. Então, eu vou precisar de dois, né? São cargas aí que eu estou trabalhando, então eu vou precisar de dois cabos aí de 2,5 milímetros, mais um neutro, né? Porque eu falei para vocês que é interfase neutro ali, um de 2,5. Aí eu já consegui resolver o problema deste circuito. O próximo circuito é um circuito trifásico. É a corrente de projeto. A minha corrente de projeto vai ser a potência. Se eu já sei que é trifásico, então eu tenho 1,73. 1,73 vezes aqui eu tenho geralmente um valor aí trifásico, né? E o fator de potência. Eu tenho um exemplo específico de circuitos trifásicos para estar demonstrando para vocês. Este exercício aqui, eu coloquei aqui embaixo para demonstrar aí como vai
Na verdade, para eu descobrir a corrente que eu vou precisar, o condutor adequado. Eu vou primeiramente calcular a corrente entre R e N. Aí, entre R e N, eu tenho duas cargas aqui. Eu tenho essa de 600 watts, vou dividir pela tensão, que está circulando aqui, que é 220, vezes o fator, que é 0,80. Mas, como são duas cargas, 1000 watts, divido pela tensão, vezes o fator, que é 0,70. Eu vou encontrar 9,9 ampere. Primeiramente, este aqui entre R e N. Agora, corrente entre S e N. S e N, eu tenho uma carga aqui, 1.500, vou dividir por 220, que é a tensão, vezes o fator, que na realidade aqui é 1.500, vezes o fator, que é 0,60. Eu vou encontrar uma corrente aqui de 11,3 ampere entre S e N. Agora eu vou para a corrente entre T e N. T e N. 1.200 a potência vezes 220, tá? 220 vezes o fator 0,80. Eu vou encontrar 6,8 ampere. E agora, a corrente entre R, S e T. São todas estas daqui. Eu tenho entre R, S e T 5.000 watts, dividido porque eu sei que é trifásico, eu tenho 1,73, que é a constante do trifásico, vezes 380, que é a tensão aqui do trifásico, vezes 0,90, porque é o fator aqui específico, tá? Então, eu vou encontrar uma corrente de 8,4 ampere entre R, S e T. 8,4 ampere. E eu somando aí esta entre R e S que eu vou precisar, geralmente eu vou precisar aí de um cabo, na verdade, três cabos aí de 2,5, porque o meu circuito todo é trifásico, no mínimo de 2,5 milímetros, tá? Milímetros aí, milímetros quadrados, e um terra de 2,5 milímetros. A gente está aqui, ó, trabalhando com terra, porque eu tenho trifásico, e mais 3 de 2,5. Aí eu consegui resolver, através das correntes, a seção mínima de um condutor deste circuito. Tá? Então, como é que eu vou aplicar aí o cálculo de seção dos condutores? Esse limite de queda de tensão para ser adotado. Eu falei para vocês que no meu transformador para o quadro geral de força, geralmente eu adoto em torno de 7%, e do meu quadro geral de força para meu quadro lá de luz, eu vou adotar 4%, e do quadro geral de força aqui para o meu circuito de comando de motores, eu posso adotar ali 4% de queda de tensão. E aqui do quadro comando de motores, enfim, eu vou adotar ali sempre o restante 4%. Então, o ideal é, nos meus circuitos secundários aqui, eu adotar 4% e adotar 7% saindo do transformador, alimentando o meu quadro geral de força. Aqui é um exemplo bem específico, a seção deste condutor. Aqui no caso, eu tenho, se for um circuito, sistema monofásico, vai ser aqui uma unidade já do sistema monofásico 200, adotado. A resistividade do material, do meu cobre lá, ou então do meu cabo que eu vou estar comprando ali, a resistividade deste material, vezes as correntes, o total aqui, a multiplicação entre o comprimento no caso ali do teu circuito, vezes a corrente ali que vai estar passando, tá? Nós vamos fazer uma parte prática aí, na verdade, um exercício para eu estar demonstrando mais para vocês. E o ideal aqui é a minha queda de tensão vezes a minha tensão, porque é monofásico, então a tensão entre fase e neutro. E como ficaria aqui neste caso? No sistema trifásico, já como é trifásico, eu já vou mudar aqui para 173,2 vezes a resistividade do meu material, se for um cobre, vezes meu comprimento,
vezes a corrente que está passando ali em todo aquele circuito. A queda de tensão aplicada, posso colocar aqui 4%, como eu falei para vocês, e a tensão entre fase e fase, porque é trifásico, tá? E aí, como eu falei para vocês, essa queda de tensão, se eu for colocar aqui 4% vezes esse trifásico, que é de 380, eu vou colocar 0,04, porque é 4% que eu estou aplicando, vezes 380, eu vou encontrar aí 15,2. Então, essa variação aí de tensão, essa variação aqui de tensão, eu estou dizendo que eu apliquei 4%, ela vai variar de 380 mais 15,2, 395,2, 380 menos 15,2, 364,8. Então, ela vai variar de 364,8 até 395,2. Esse aí é o cálculo aí de queda de tensão para ser aplicado depois que já conseguiram aplicar ali o dimensionamento do condutor que eu expliquei para vocês, e em seguida aplicar um cálculo aí de queda de tensão. Aqui um exemplo bem básico para a gente. A partir do momento que eu saio daqui com 8, eu vou somando. E 1, eu tenho a corrente de entrada. E 1, eu tenho 8 metros vezes 7,9. E 2, eu já estou com 18 metros vezes tanto. E a mesma coisa, tá? E 3, eu vou somar 10 mais 8 mais 6. Eu vou ter 20 alguma coisa, 28, 18, 20 alguma coisa, vezes 28, se você for aqui, ó, 24 vezes 28,8. E 4, eu vou ter 14 mais 6, mais 10, mais 8, eu vou ter aí 20, 30, 38 vezes 11,9. E o outro aqui, o I6, eu vou ter 14 mais 6, mais 10, mais 8, mais 11. Eu vou ter aqui um valor de 49, todo aqui somado vezes 28,8. E eu tenho a potência aí, o fator de potência de cada motor, tá? 20 CV, 15 CV, 5 CV, 7,5 e 20 CV. Para eu aplicar essa corrente aí de projeto no meu sistema trifásico, aqui no caso é um sistema que eu falei para vocês que é trifásico, eu adotei 4%, porque eu disse que o ideal é adotar aí 4%, tá? Então, vamos lá. Se eu adotei 4%, quando eu for fazer aqui o meu cálculo para analisar aqui a corrente, esse limite de queda de tensão, eu vou ter um valor aqui específico. Então, aqui, para eu somar para eu saber I1, eu tenho que somar todas as correntes. Então, quando eu retorno para cá, que eu somar todas essas correntes, eu sei que eu tenho I1 cento e tanto, 103,4. E eu verifico aqui lá na tabela que a seção mínima de um condutor é de 25, tá? 25 aí milímetros quadrados, né? Que a gente está comprando um cabo. Na verdade, a gente calcula aí dessa forma. Quando eu for calcular limite de queda de tensão, porque ele é trifásico, tá aqui a fórmula específica, sempre adotar 4%. E eu fazendo 173,2, que é do sistema trifásico, a resistividade desse meu material, ele é 0,0179 vezes, eu fiz toda a somatória ali das correntes com comprimento. Eu fui somando. O primeiro deu 8 vezes 7,9. Se você voltar aqui, ó, é 8 vezes 7,9. O segundo já é 18, porque eu vou somar 10 mais 8. Então, 18 vezes 26. E aqui eu vou 18 vezes 26. Quando eu terminar de fazer tudo isto aqui e somar, eu vou encontrar um valor aí de 3.085,8 metros por ampere. Esse é o total. Então, eu vou pegar aqui este valor de 173, porque é sistema trifásico, vezes a resistividade do meu material, vezes todas as correntes com comprimento aqui, e vou adotar 4% de queda de tensão, porque ele é trifásico, então ele está trabalhando ali com 380 volts, neste caso, tá?
Neste caso, ele está trabalhando com 380 volts. Eu encontrei uma seção aí, esse limite de queda de tensão, eu encontrei uma seção do condutor de 6,3 milímetros quadrados. Dessa forma, já calculei aí a queda de tensão para a seção deste condutor aí específico, tá? É a mesma situação que eu posso fazer ali nos outros, a gente tem ali toda essa parte de limite de cálculo de queda de tensão.